Boa tarde na paz do Senhor. Vamos continuar hoje falando da Palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando desta forma também. E hoje nós vamos então comentar Provérbios capítulo 30 e capítulo 31. O capítulo 30 então ele não é de Salomão e nem o 31. Aqui com Provérbios acontece algo que é bem normal em Salmos, né? De forma popular é conhecido que Salmos foi todo escrito por Davi, e Davi escreveu apenas 73 salmos, ou seja, menos da metade dos salmos. Aqui em Provérbios, embora o livro seja conhecido como Provérbios de Salomão, não é todo de Salomão. Nós vamos ver que o capítulo 30 e o 31 não são provérbios de Salomão. Capítulo 30, então, ele não foi escrito na mesma época, no mesmo período que Salomão escreveu os provérbios, que Salomão disse os seus provérbios. Ele foi escrito aí cerca de 250 anos. E foi escrito então 200 e poucos anos depois de que Salomão inclusive já tinha até morrido, né? Então tem uma diferença de tempo aí. No entanto, quando nós lemos provérbios de uma vez só, como estávamos lendo agora, dá a entender que é escrito de uma vez só, por uma pessoa só. Essa coerência, essa harmonia, essa unidade só é possível porque a Bíblia é inspirada por Deus. O autor é Deus. Aqui, Deus usou escritores, né? Eu sempre falo essa diferença. Vamos então no versículo 1 aqui, para começarmos então. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, a profecia que disse este homem a Itiel e a Ucal. Então, olha só, existe uma linha de estudiosos da tradição judaica que eles falam que esse Agur era Salomão, tá? E o Jaque, aqui no caso, era Davi. Dizendo, né, que era um outro nome de Salomão, um outro nome para Davi. E aí os dois aqui, Itiel e Ucal, seriam discípulos de Salomão. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu já sou da linha de que não, de que são pessoas diferentes mesmo, de que não é Salomão e Davi, porque não havia motivo para Salomão e Davi, ou mais precisamente Salomão, já que estamos falando de provérbios, não havia motivo para Salomão usar na escrita ou nos seus provérbios um outro nome que não fosse o seu próprio, mesmo porque ele escreveu Cantares, escreveu Eclesiastes, escreveu 2 salmos, escreveu aqui provérbios e não usou outro nome, então ele não tinha essa prerrogativa, não havia motivo para que ele usasse outros nomes a não ser o seu próprio. Então eu prefiro seguir a linha que fala que realmente aqui eram outras pessoas e não ele, tá bom? Pessoas com esse nome mesmo, Agur, Jaque, enfim. Vamos lá, gente, estamos comentando então Provérbios capítulo 30. E aí ele fala: certamente eu sou o mais rude dos homens, nem mesmo tenho entendimento de homem. Eu não aprendi a sabedoria e nem alcancei o conhecimento do santo. Agur, no caso os ditos de Agur, e que foi escrito muito tempo depois, vai falando então de que ele não se considera especial, mas ele se considera alguém que está debaixo da soberania de Deus, da majestade de Deus. Olha só, quem subiu ao céu e desceu, quem segurou os ventos em seus punhos, quem atou as águas em um pano, quem estabeleceu todos os termos da terra. Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se o sabes? Este versículo, ele, olha só, né? Ele parece que é uma contradição para o versículo 3, quem leu o capítulo 30, mas não é. Está mostrando ali, né? Revelando Deus, na verdade, a essência de Deus. Versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele esperam. Não acrescentes as suas palavras, para que não sejas repreendido e sejas achado mentiroso.
Então aqui um conselho, um provérbio de exortação para não fazer alteração na palavra de Deus. Nós não podemos nem tirar e nem adicionar nada à palavra de Deus. Não podemos dar um outro sentido que ela mesma dá. Então é importante, se a gente não sabe, ficar quieto. Durante o livro de Provérbios nós vimos isso muitas vezes. O que eu chamei, né, e que não é meu, eu ouvi isso de alguém, jejum de opinião. Nós não precisamos dar opinião de todas as coisas, nós não precisamos falar sobre tudo. É melhor ficar quieto, é melhor falar menos do que falar e falar errado. E aqui tem então uma exortação muito séria, que a Bíblia replica isso em outros lugares, sobre não acrescentar nada à palavra de Deus, não adicionar e não tirar. É a palavra de Deus, é santa, nós não podemos alterar. Versículo 7, 2 coisas te peço, não me negues isso antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem as riquezas. Mantenha-me com o pão da minha porção acostumada. E é aqui que tem a ver com esse acostumada. Em outras palavras, Salomão estava dizendo que tudo podia ser tirado dele, exceto a palavra de Deus. Todo o restante, que não é a palavra de Deus, é vaidade e mentira. E ele pediu a Deus que desse, né? Mantenha-me com o pão da minha porção acostumada, que não seja nem mais e nem menos do que aquilo que ele já está acostumado. E tudo isso ficaria nas mãos de Deus, por conta de Deus cuidar e fazer. E nós vemos isso na palavra de Deus. Não quero nem mais nem menos, para que eu, recebendo demais, venha me esquecer de Deus, venha receber de menos, me dê vontade de roubar. Olha o versículo 9. Para que estando saciado de bens não te negue e diga quem é o Senhor, ou que ficando pobre não venha furtar e blasfeme o nome de Deus. Vamos ler aqui. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico nem muito pobre. Dê-me somente aquilo de que realmente preciso, pois tendo demais, eu seria ingrata e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome de Deus. Olha só, versículo 12. Há pessoas que se consideram puras aos seus olhos, mas nunca foram purificadas da sua impureza. Como são orgulhosas essas pessoas, como são cheias de si. E aí o sábio aqui vai falando sobre esse tipo de pessoa. Vamos lá para o versículo 18. Há 3 coisas que são misteriosas demais para mim, 4 que não consigo compreender. O rumo da águia voando pelo céu, o caminho da cobra se arrastando sobre a pedra, o caminho do navio nas águas do mar e o caminho do homem com uma mulher. É isso que faz a mulher que trai o marido. Comete o pecado e depois pergunta, com a maior inocência possível, o que eu fiz de errado? Que pensamento que o sábio está nos falando aqui de coisas que ele não entende, que são misteriosas demais. O que o sábio quis dizer aqui nisso, né? Há 3 coisas que são misteriosas demais para mim. Principalmente uma coisa, eu não preciso conhecer todas as coisas, eu não preciso entender todas as coisas. Nós estamos vivendo numa cultura muito forte de que preciso entender. E eu confesso que eu já falei muito isso, muito. Inclusive assim, eu só consigo avançar nessa fase que eu estou, nesse processo que eu estou, se eu entender essa fase. Já falei muito isso, inclusive recentemente. Mas a Bíblia não ensina isso. Eu não preciso entender todas as coisas. A cultura hoje fala que eu tenho que entender, que eu tenho que saber. E, gente, tem curso, tem mentoria, tem workshop, tem live, tem
tudo para todos os assuntos que a gente imaginar, querendo entender tudo. E nós estamos vivendo um momento de que foi colocado isso como algo imprescindível, entender todas as coisas. Mas a Bíblia fala que eu não preciso entender todas as coisas. Inclusive aqui, há 3 coisas que são misteriosas demais para mim. O sábio está falando, olha, tem coisa que eu realmente não entendo. Eu não entendo o rumo da águia voando pelo céu. Eu não entendo o caminho da cobra. Eu não entendo o caminho do navio. Eu não entendo o caminho do homem como mulher. Não dá para entender. A Bíblia coloca isso de muitas formas. Nós vimos lá no finalzinho de Eclesiastes que há muito, não dá para a gente ouvir tudo, não dá para aprender tudo, porque há muita produção de livro, há muita produção de conteúdo. Nós não temos que conhecer todas as coisas. O que nós precisamos não é conhecer, não é entender. O que nós precisamos é aprender a obedecer. Obedecer a Deus. A viver aquilo que a Bíblia nos ensina. E aí sim isso é difícil. Janaína, para viver então o que a Bíblia ensina, para obedecer a Deus, eu preciso então conhecer a Bíblia toda. Também não precisa conhecer a Bíblia toda. Tem coisas que a gente não entende, né? Por mais que a gente estude, tem coisas mais difíceis. Quem tem um chamado para o ensino, precisa conhecer mais, precisa se dedicar a aprender, precisa conhecer. Mas, de uma forma geral, eu não preciso saber tudo, conhecer tudo. Eu já contei numa live de quando eu estudei teologia, e aí fiz, né, a gente faz grego, faz hebraico, e sai aí falando, né, como se fosse o idioma da gente. E aí, em determinado momento, a gente percebe que isso não é isso que vai me levar para o céu. Eu continuo sabendo, mas eu já não fico falando para todo mundo ouvir, porque de prática não está me adicionando. A palavra de Deus é para ser vivida. Então, assim, tem coisas que é para mim, por exemplo, que estudei e vou falar sobre o assunto, eu tenho que entender de forma profunda, eu tenho que conhecer. Mas se não é isso, não é? Porque a gente tem uma sede de conhecer. Todo ser humano tem uma sede de conhecer, a gente quer saber mais. A gente quer saber mais sobre tudo, né? A começar da vida das pessoas. E aí de assuntos, de processo, de fase, de Bíblia, de um monte de coisa. Mas tem vezes que não agrega em nada. O que eu estou querendo dizer? Tempo, sabe? Eu vejo assim, tem vezes que chega alguém para mim querendo entender numa cobrança, autocobrança muito séria de, por exemplo, quero entender escatologia. Eu quero entender nos mínimos detalhes. E aí você vê que a pessoa está querendo isso, mas a vida dela está um pouco desequilibrada, no sentido assim, não está atendendo o papel dela, não está atendendo o chamado dela, não está cumprindo com o mínimo que a Bíblia coloca. Então, do que adianta eu entender tudo de escatologia se eu não estou vivendo toda a outra parte que se chama tempo presente? Escatologia é futuro, né? Escatologia fala das coisas futuras, fala de arrebatamento, de tribulação, de milênio, de um tanto de coisas que para eu viver aquele período, ou ter paz, né, estar com Deus nesse período que vai chegar, eu preciso antes viver isso daqui. Então, muitas vezes, né, a gente precisa de abrir o olho e ver como é que eu estou usando meu tempo. Eu estou querendo aprender, não é errado aprender escatologia, pelo amor de Deus, eu não quero dizer isso, mas há um tempo para as coisas. E nós precisamos, antes de querer conhecer demais e entender as coisas, nós precisamos antes cumprir com a nossa função, com o nosso papel, sabe? Aprender a viver hoje o que a palavra de Deus nos ensina. Obedecer ao que já está aqui para o tempo de hoje. E depois avançar no conhecimento das coisas, conhecimento da Bíblia, de outros assuntos. Mas o primeiro conhecimento que eu tenho que ter é de Deus. Eu tenho que conhecer Deus para quê? Para poder obedecê-lo. A gente fala que ama uma pessoa, a gente gosta de passar tempo com ela, a gente quer saber o que ela gosta, o que ela lê, o que ela fala, como é que ela fica feliz. E é esse conhecimento que nós devemos buscar na Bíblia.
Eu amo a Deus, eu quero agradá-lo. Então, como é que eu vivo uma vida que vai agradar a Deus? Como é que eu faço para ter uma vida que eu amo tanto a Deus que eu quero passar minha eternidade com Ele? Então, eu tenho algumas coisas que eu preciso aprender. Então, nós precisamos ocupar o nosso tempo de forma adequada, de forma que nós consigamos alcançar o alvo. O nosso alvo é chegar no céu. Aí quando eu falo céu é eternidade com Deus. O nosso alvo é eternidade com Deus. Nós precisamos nos ocupar disso. Então quando o sábio fala aqui, há 3 coisas que são misteriosas demais para mim, ele está falando, tem coisa que eu não entendo. E olha só, é o sábio falando. A pessoa entendida, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa com sabedoria de Deus, falando, eu não entendo tudo. Versículo 32. Se você agiu como um tolo e se tornou orgulhoso, se planejou fazer o mal a alguém, tenha vergonha de si mesmo e arrependa-se. Porque quando você bate o leite, produz manteiga. Quando dá um soco no nariz, provoca sangue. Da mesma maneira, provocar a raiva acaba em briga. Então ele está falando assim, olha, é sempre tempo de mudar. Se você agiu como um tolo, ou seja, se você errou, se você falhou, se você está vendo que você não agiu com sabedoria, então ele está falando, mude o rumo, se arrependa, haja diferente. E é exatamente o que nós vimos em Provérbios todo, em todos os capítulos de Provérbios. A atitude do tolo, a atitude da pessoa sábia. E nos mostrando como agir, nos ensinando. Então antes da gente avançar e tentar entender um monte de coisa, nós precisamos aplicar aquilo que a gente já aprendeu, aplicar aquilo que a gente já sabe. Então o capítulo 30, ele traz essa dimensão de que eu não preciso saber entender todas as coisas. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso aprender a obedecer a Deus. Amém? Vamos lá? Capítulo 31, ele se divide em 2 partes, tá bom? A primeira parte vai do versículo 1 até o 9. E a segunda parte é do 10 ao 31. E o capítulo 31, ele foi escrito, são ditados do rei Lemuel. Está escrito aqui no versículo 1, vamos ver? Estes são os sábios ditados do rei Lemuel. Lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Então, do versículo 1 ao 9, é uma fala mais específica da mãe para o seu filho, quando ele ainda era menino, garoto. Do versículo 10 ao 31, são os conselhos específicos que essa mãe deu para o filho sobre encontrar uma mulher virtuosa. Então, não foi uma mulher que escreveu, não foi uma mulher falando de si, não foi um homem que escreveu, que falou sobre a mulher virtuosa, mas foi uma mãe aconselhando o seu filho a que tipo de mulher ele deveria procurar. E assim, eu mesma, lá no começo, quando me deparei com esse capítulo 31, e aí eu percebi que era uma mulher falando, no caso, que seria a futura sogra da mulher virtuosa. Eu, inclusive, alfinetei falando, só podia mesmo ser uma sogra falando de uma nora que é impossível de ser encontrada. Falei isso já. Já falei várias coisas de que essa mulher não existe, que essa mulher é um ideal, que não é possível ser essa mulher virtuosa e várias outras coisas. E aí, se alguém mais já pensou assim como eu, conta aí pra gente. Mas é algo que é normal nós falarmos, porque quando a gente bate o olho e lê, muitas vezes a gente lê e acha isso mesmo, que é uma mulher não virtuosa, mas é uma mulher impossível de ser alcançada. É um ideal tão alto que a gente não consegue. Nós pensamos assim. E aí o que acontece? A gente precisa ler com atenção e procurar entender. E quando a gente entende, aí a gente muda um pouquinho o jogo e fala, opa, tô no calcanhar dela, tô no encalço, já alcancei, tô aqui.
E aí, sim, né? Isso aqui deve virar um objetivo pra gente, tá? Vamos lá, então. Os versículos 31 ao 9, é escrito, são os conselhos um pouco mais gerais de uma mãe para o seu filho. E sobre essa primeira parte, do 31 ao 9, tem uma live no YouTube que chama Conselhos de uma Mãe Virtuosa. É uma live que eu fiz com a Isabel, lá do Exército de Mães Oficial. E eu estou falando justamente dos conselhos dessa mãe aqui, de Provérbios 31. Então, nesta live, eu falo exatamente, eu pontuo todos os conselhos que essa mãe deu para esse Lemuel, que era o rei, inclusive se tornou rei. Mas veja que são conselhos que ela deu quando ele era um garoto, tá? Quando ele era menino. Mas por que é importante? É importante nós conhecermos por duas coisas. Primeiro, é claro que agora, como mulheres adultas, nós devemos olhar e ver se nós estamos sendo essa mulher virtuosa. Por outro lado, a maioria que está aqui é mãe. E nós precisamos aconselhar os filhos meninos a que tipo de mulheres devem procurar. E as filhas meninas a que cresçam e sejam essas mulheres. Lembrando que para um menino, né, para um homem, nós vimos isso em Provérbios, para ele alcançar, para ele receber, para ele ter uma mulher abençoada, uma mulher virtuosa, ele não vai conseguir ele mesmo encontrar. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem dá a esposa virtuosa, a esposa abençoada. E para o Senhor dar uma esposa abençoada para um rapaz, para um homem, para o seu filho, ele precisa ser um homem abençoado, um homem virtuoso, um homem temente a Deus. Então, olha só o quanto que nós temos para passar para os nossos filhos. Então, não é só dizer que tipo de mulher, porque quando a gente fala que tipo de mulher, automaticamente entende-se que para ele alcançar aquilo, ele precisa ser. Tá bom? Então, eu não vou me ater tanto aqui dos versículos 1 ao 9, porque a gente fala muito nesse vídeo, tem 1 hora aí, escutem, né? É bem interessante. Tem, claro que eu falo sobre a mulher virtuosa também, mas é uma live onde nós enfocamos a questão da mãe, da maternidade, da mulher como mãe aconselhando os filhos, tá? Diante aí do capítulo 31. Então ela fala assim: estes são os sábios ditados do rei Lemuel, lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. Isso é lindo, né? Não jogue fora a sua vida com mulheres e o seu vigor, ou seja, a sua disposição, a sua saúde, com aquelas que acabam destruindo reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, beber muito vinho, não convém aos governantes misturar bebidas fortes. Um rei que bebe muito acaba esquecendo suas obrigações, confunde as leis e não julga com justiça os fracos e pobres do seu país. As bebidas fortes são para os doentes que estão ao passo da morte. O vinho é o companheiro de quem está desiludido da vida, porque bebe para esquecer sua pobreza e não se lembrar da sua infelicidade. Use as palavras para ajudar outras pessoas, especialmente os que estão fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmos. Use a sua autoridade para fazer justiça e ajudar os pobres e necessitados. Aí entra no versículo 10. Estão com a Bíblia aberta aí? Me respondam aí qual, né, quem tem aí em Provérbios, palavrinhas aí no início de cada versículo a partir do 10. A partir do versículo 10 até o 31 é uma poesia. É um poema, tá bom? E aí nos lembra um pouco o Salmo 119. Cada letra, cada versículo do 10 até o 31, exatamente cada um, é uma letra do alfabeto hebraico. Então, o alfabeto hebraico tem 22 letras e a partir do 10, então, é feita uma poesia. Que coisa linda, romântica até, a escrever uma poesia para falar da mulher virtuosa. Então, o 10 aí, veja se isso está na sua Bíblia. E geralmente está da forma que está escrito, a fala é exatamente como está escrito, tá bom? Nós sabemos que a língua em hebraico, as letras é como um desenho, e se colocassem o desenho da letra
aqui as pessoas iam ficar sem entender mais ainda. Então, são letras transliteradas. O que significa transliterado? Escrever do jeito que se fala. Então, vamos aqui pensar na nossa língua. Se a gente falar o H, a gente escreve o H, né? Mas se for transliterar o H, eu vou escrever A-G-A, H. Então, isso aqui é a mesma coisa no hebraico, tá? Só explicando aí se na sua Bíblia estiver escrito. Então, o versículo 10 está escrito Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico. O versículo 11, Bet, a segunda letra. Gimel, Dalet, Re, são as letras do alfabeto hebraico, tá bom? A gente não precisa saber essas letras, né? O que eu quero só que grave que do versículo 10 até o versículo 31 é um acróstico, é um poema. Então, eu já expliquei o que é acróstico. Acróstico é quando a gente pega as letras, determinadas letras, e escreve um poema com ele. É muito comum na adolescência aí, quem está aí na minha idade, um pouco mais, um pouco menos, é comum fazer acrósticos. A gente fazia acróstico, por exemplo, da palavra Jesus, né? Fazia acróstico de um próprio nome. Então, Janaína, o J numa linha, o A na linha de baixo, e cada letra dessas a gente põe uma palavra ali que combina com a Janaína, tá? Gente, dependendo da versão, tá bom? Neste exato momento, eu estou com 3 Bíblias abertas aqui, 4 Bíblias, e aí é mais do que a linguagem, né? Uma delas tem, e as outras 2 aqui não tem, as outras 3 não tem, que essa aqui também não tem essa divisão, tá bom? Mas para comentar, eu peguei uma que tem, apenas porque é uma pergunta normal que sempre surge de quem usa a Bíblia e aparece essas letrinhas. Só me conta aí se na sua tem ou não, se você sabia o significado disso. Quem está aqui, acompanha os áudios sobre Salmos, eu já expliquei sobre isso lá no Salmo 119. Salmo 119, ele é todo dividido num grande acróstico, aí um poema gigante, né? O Salmo 119, tá bom? Então, cada letra do alfabeto hebraico traz uma característica da mulher virtuosa. Pense, né? Faça um exercício. Pegar o seu nome hoje e fazer um acróstico de mulher virtuosa. Sai aí características de uma mulher que teme a Deus. Veja se você hoje, né, num simples, reflete Cristo. Porque nós temos essa função, nós temos essa missão de refletir Cristo. Mateus 5,16, um versículo que eu cito muito, muito, muito. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, a luz de Cristo precisa refletir em nós para iluminar os outros. Será que eu estou refletindo em mim a essência de Jesus? Será que tem características no meu nome que... Será que o A do Janaína eu posso colocar como amorosa? Né? Será que um C eu posso colocar de caridosa, de carinhosa? Será que quem tem um M aí dá para colocar mansa, como Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde, bondoso, afetuoso, cuidadoso, auxiliar, ajudadora. Quantas palavras temos que nos referimos a Jesus e que deve ser refletido na nossa vida? Faça esse exercício com o seu nome. Mas vamos para frente aqui, então? Então, ok. Entendemos, primeira coisa, o que é esse acróstico, esse poema. E quem quer, né, ser essa mulher virtuosa, quem está no encalço dela como eu, faça esse exercício com o seu nome. Porque aí você vai ver, né, tem vezes que as pessoas falam muito assim para mim, não sei por onde começar. Como é que eu faço? Então comece, pega o seu nome ali, coloque as características e você vai ver. Ah, não encontrei uma palavra para esse nome. Pode ser que você não encontrou porque não está acostumado a fazer. Vai ter que pegar, né, dar uma pesquisada. Aí põe lá no Google, palavras que começam com, sei lá, Y, né? Vamos lá. Mas pode ser que não tenha porque há uma área que você precisa desenvolver.
Então vá para Provérbios 31 e procure a orientação ali da mulher virtuosa, que ela vai apontar para onde nós precisamos nos desenvolver. Bom, vamos então avançar um pouquinho. Olha só, então Provérbios 31 é um acróstico do alfabeto hebraico. Olhe na sua Bíblia se a palavra virtuosa, que é o que é mais conhecido, que palavra que está aí? Mulher virtuosa, quem a achará? Procura aí. Primeiro versículo 10. Vocês vão ver eu movimentando aqui bastante, porque eu estou comparando aqui as versões enquanto estou aqui com vocês. Versículo 10. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. Então aqui para mim, nesta versão, na Bíblia Viva, aqui que eu uso, está: se você encontrar uma esposa fiel e dedicada. E aí lembra que eu falei que nós vamos ler e perceber que nós já somos mulheres virtuosas, só que estamos talvez num grau ou numa fase inicial ou em algo que nós estamos superficiais e precisamos aprofundar? Nós podemos dizer que somos esposas dedicadas e fiéis? Se podemos dizer isso, então sim, nós já nos enquadramos aqui como esposas virtuosas, como mulheres virtuosas. O meu ponto principal aqui em Provérbios 31 é a gente entender a palavra virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará, o seu valor muito excede o de finas joias. É a versão mais tradicional. A versão mais tradicional desse versículo é essa que tem essa pergunta com essas palavras, né? Mulher virtuosa, e fazendo uma comparação com joias preciosas. Mas é virtuosa. E esse versículo é conhecido por conta do virtuosa, essa passagem aqui de Provérbios 31. Então vamos entender o que é esse virtuosa. O que acontece? Por que é que nós, ou as mulheres que ainda não conhecem Provérbios 31, quando elas tomam conhecimento, já cria ali uma resistência? Porque a palavra virtuosa, ela nos chegou, né? Ela chega pra gente de uma forma como que inalcançável. Então como é que chega? Como é que a gente fica falando de virtuosa? Como é que a gente escuta de virtuosa? A gente ouve falar das virtudes dos santos, por exemplo, de homens e mulheres santas da igreja ao longo da história. E aí quando a gente escuta isso, a gente já cria uma resistência, porque a gente liga de forma inconsciente a palavra virtuosa com a palavra virtudes, com a palavra de santos, de pessoas que não erram. A gente faz essa ligação de forma inconsciente. E por entender assim, a gente já chega assim, ó, não, eu sou falha, sou limitada, eu não sou perfeita, então é inalcançável. Eu nunca vou conseguir fazer tudo com perfeição. Eu nunca vou conseguir ter virtudes de uma mulher assim. Mas a gente não para olhar e para ler com uma devida atenção. Então vamos entender o que significa esse virtuosa. Esse virtuosa, no dicionário, seja língua portuguesa, seja bíblico, significa belo, significa perfeito, significa boas características. No hebraico, que aí é da onde vem essa palavra, então o que significa o virtuosa, né? Shail significa força. Olha que legal. É usado para descrever a força de um grande exército. Então esse virtuosa, ele é uma palavra que significa força, e é uma palavra de guerra, é uma palavra usada, é uma palavra de uso militar, é uma palavra para falar da força de um exército. Então esta mulher virtuosa, e aí vamos aqui para o nosso entendimento hoje, usar a palavra força. Essa mulher de força, ela é forte, ela dá conta. Ela é tão forte que parece um exército. É esse o sentido de Provérbios 31. Deus usou, porque o Provérbios 31, essa passagem que fala da mulher virtuosa, ela foi inspirada por Deus. Ela não foi escrita por uma sogra querendo inatingível para o seu filho, como eu já pensei.
é uma palavra que foi inspirada por Deus. Então é Deus que usou a palavra força para descrever a mulher de Deus. Então a mulher de Deus, ela é forte, ela tem força, porque ela se abastece da força de Deus. Então na força de Deus ela se torna uma mulher forte. Então significa força e é usado para descrever a força de um grande exército. E Deus usou esta palavra para descrever a mulher de Deus, eu e você. A gente precisa quebrar isso no nosso inconsciente. Quando Deus fala para um homem tratar a mulher como um vaso frágil, é como, ou seja, é para tratar com gentileza, com delicadeza, com cuidado. Não está dizendo que a mulher é um vaso mais fraco, mas é como, é para tratar como. Porque a mulher é forte, Deus deu força para a mulher. E só para fazer uma graça, né, que eu gosto de fazer uma graça, é só pegar uma mulher com gripe e um homem com gripe. Qual que é a diferença, gente? O que acontece? Um homem com gripe e uma mulher com gripe. Quem é o forte, quem é o fraco? Nós precisamos ler, então, Provérbios 31 nesse sentido. Mulher virtuosa é uma mulher de força, é uma mulher valorosa, é uma mulher corajosa, é uma mulher guerreira, é uma mulher que tem força e que tem poder de fazer as coisas que precisam ser feitas. E aí eu já quero quebrar uma coisa aqui, ó. Quem lida, quem vive de acordo com as suas emoções é adolescente. Mulher de força, mulher de Deus, não pauta, não conduz as suas vidas de acordo com suas emoções ou com o que está sentindo. Mulher de Deus pauta suas vidas em escolhas. Qual que é o problema, né? Nós não podemos nos esquecer que a nossa mente é alimentada pelo pensamento externo, da cultura desse século, né? Nós crescemos na escola, em todos os lugares com isso. E o que o mundo pensa, né? De que o reconhecimento é importante. Então, eu escuto muito isso, Janaína, mas o meu marido não reconhece, meus filhos não reconhecem, fulano não reconhece, porque há essa questão de reconhecer, de receber reconhecimento muito grande no mundo. E não está errado, tá? Não está errado, nós só precisamos entender como que isso acontece. E existe também um conceito, né? Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver, e eu sou 100% contra, o tal da mulher invisível. Não sei se alguém já viu um vídeo, uma pregação, um ensino falando sobre a mulher invisível. A mulher não tem que ser invisível. Ela precisa sim ser louvada, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ter reconhecimento. Esse vídeo, esse ensino que tem sobre a mulher invisível, né? Fala assim, você não tem reconhecimento, mas Deus reconhece e tal. Mas não tá errado, tá? A mulher que pauta sua vida no ensinamento bíblico e que ela ensina os seus filhos, como esta mãe do rei aqui ensinou o seu filho, essa mulher que ensina os seus filhos nos caminhos do Senhor, de acordo com a Bíblia, vai chegar um momento em que ela vai ter reconhecimento sim, pelos próprios filhos. Então vamos meio que de trás para frente aqui. O que a gente precisa entender da mulher virtuosa? Que tudo que está aqui não é de uma vez só. Primeira coisa, tá? A nossa vida é de fases. Então, reflete exatamente mulher virtuosa. É de fases, é cada fase. Não significa que eu tenho que fazer tudo de uma vez. Não significa que eu tenho que dar conta de tudo de uma vez. Lembra que eu já falei aqui sobre Provérbios, que a Bíblia não nos ensina equilíbrio, nesse sentido de equilibrar os pratos, equilibrar as funções? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala, Eclesiastes 3, que há um tempo para todas as coisas. A nossa vida é feita de fases, a nossa vida é feita de processos. Então nós precisamos viver cada fase, cada processo, de acordo com o que vai acontecendo, sempre pautando na Bíblia, tá? Então olha só, a gente quer reconhecimento. Vamos entender? Versículo 28. Vamos de trás para frente para poder pegar, tá bom? Então vamos aí no versículo 28. Todo mundo acompanhando aí no 28? Se a gente entender essa mulher de Provérbios 31, a vida nossa vai ficar mais fácil
no sentido de parar de achar que é inatingível e no sentido de olhar para o Provérbios 31 e falar assim, agora eu tenho um caminho, agora eu sei por onde andar, agora eu sei o que fazer para ser cada dia mais essa mulher. Por isso que eu falo que é importante a gente entender. O 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que tem no Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas as suas obras. Então vamos lá. Quem tem filho pequeno? Seu filho consegue falar alguma coisa de você? Filho pequeno, igual a Helena, ela já consegue dizer que gosta da minha comida, ela já consegue dizer que gosta de algumas coisas que eu faço, ela fala eu amo você, tudo isso. Mas a Helena, na idade dela, ela ainda não consegue fazer o 28. Então o 28, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. O 28 está falando de filhos que não precisam ser adultos, mas eles também não são criancinhas. Mas são filhos que já conseguem olhar para a mãe, olhar para outras mães e falar, a minha mãe, ela é bem-aventurada. A minha mãe é bem-aventurada. Então olha só, que primeira coisa, receber esse bem-aventurada dos filhos significa que eu não vou ouvir isso recém-casada, eu não vou ouvir isso nos primeiros anos de casada, eu não vou ouvir isso enquanto meus filhos são pequenos, eu vou ouvir isso quando os meus filhos tiverem consciência de olhar a mãe que eles têm e olhar outras mães e falar, essa é bem-aventurada. A minha mãe tem meu Senhor, a minha mãe serve a Deus, a minha mãe é dependente de Deus. É isso que eles estão falando aqui. E lembram que eu falei sobre o bem-aventurado quando a gente comentou os Salmos? E eu falei que bem-aventurado significa mais do que feliz no original. Então os filhos, eles vão olhar para a mãe e eles vão ver a mãe feliz. Será que a minha filha me vê feliz? Ou é uma mãe que reclama o tempo inteiro, ou uma mãe que está sempre triste, uma mãe que está sempre frustrada? Porque esses filhos aqui levantam-se seus filhos, ou seja, eles têm atitude ativa, eles são proativos, eles não são passivos. E chamam-na bem-aventurada, ou seja, olha minha mãe, ela é mais do que feliz, ela serve a Deus, ela teme a Deus e ela é feliz por isso. Versículo 29, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Está falando de muitas mulheres agem bem, agiram virtuosamente, mas você é superior, você é melhor. E aí continua falando dela. Então, muitas vezes nós estamos numa ânsia de ter reconhecimento e queremos um reconhecimento, mas nós não estamos no ponto para ter o reconhecimento. Primeiro, porque os filhos ainda são pequenos. Segundo, porque a gente não está bem-aventurada. Bem-aventurada é mais do que feliz. É a pessoa que está obedecendo a Deus. E o versículo seguinte aqui, o versículo 30 fala, a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Os filhos e o marido precisam ver temor na nossa vida, temor a Deus, dependência a Deus. E eles precisam ver que nós somos mais do que felizes porque tememos, adoramos e servimos a Deus. Então, o primeiro ponto é colocar a necessidade de reconhecimento no tempo certo. É verificar se eu estou no tempo de receber isso ou não. A Helena, aqui, ela repete bastante coisa e ela já fala bastante coisa, mas eu vejo que assim, muito é porque nós estamos ensinando já a Bíblia, e nós estamos ensinando, eu tenho ensinado a Helena, inclusive, sobre a diferença de elogio, de verdade, e ela não sabe a palavrinha lisonja, mas é o elogio que não é verdade, que é quando quer alguma coisa, porque filho faz muito isso, quando quer alguma coisa da mãe começa a elogiar. Então, eu tenho falado assim para a Helena que as pessoas ficam felizes se você fala alguma coisa boa que é de verdade delas. Então, tem dias que ela fala umas coisas assim, mamãe, você varreu a sala muito bem hoje. Né? Umas coisas assim, mas porque a gente está ensinando. Então, a criança que já é ensinada na palavra de Deus, que já cresce assim, com certeza ela vai chegar nesse ponto de reconhecer a mãe antes da idade de uma criança que não tem esse ensinamento, tá? Mas acontece do mesmo jeito. Há mulheres que estão tristes porque não recebem esse reconhecimento dos filhos, mas precisa olhar para trás e ver, foi ensinado isso, então a gente precisa estar consciente.
Os filhos já estão adolescentes, os filhos já estão grandes, já estão adultos. Sempre é tempo de ensinar, sempre é tempo de passar, sempre é tempo de mostrar. Sempre. Porque os filhos podem estar, né, como eu já passei aí da idade de ligar pedindo ajuda para minha mãe, mas a gente continua conversando e a minha mãe continua falando da palavra de Deus. Então sempre é tempo de passar. E nós precisamos literalmente destrinchar a mulher virtuosa, sabe? Ir em partes. Mas só de você olhar ali o 10, você já vai ver que você já é mulher virtuosa. Pode ser que não esteja no mesmo nível, pode ser que não esteja de forma profunda, ainda seja superficial. Mas como eu disse, o versículo 10 tá assim, né? Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro. Então só o fato de ser fiel e dedicada já é uma mulher virtuosa. Versículo 11. O marido dessa mulher, fiel e dedicada, está sempre tranquilo, pois nunca deixará de faltar nada para ele. Não dá para entrar aqui, né, gente? Não dá para entrar nos detalhes, né? Mas a mulher virtuosa, ela precisa ter um olhar de atenção. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe faz bem. Então, olha só, ela sempre procura ajudar o marido. Sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal. Então nós temos que ver, eu estou realmente procurando ajudar meu marido, ou eu estou sendo aquela mulher que fica o tempo inteiro querendo que o marido ajude. Veja, os maridos precisam ajudar em casa? Precisam. O apóstolo Pedro escreveu lá em Pedro, o homem deve viver a vida comum do lar. Isso está falando de sim ajudar a mulher. Mas a mulher foi feita ajudadora do marido e não o homem ajudadora da mulher. Então olha só, é um processo, casou e começa então isso, ser dedicada, continua sendo fiel, está sempre procurando ajudar o marido, não deixa faltar as coisas, compra as coisas e com prazer trabalha com as mãos. De lugares distantes traz comida. Hoje nós não precisamos ir a lugares distantes como ela. Basta ir no mercado, se tiver condições, que você consegue comer comida em todo lugar do mundo, não é? Então não precisa ir longe. Antes do sol raiar, ela já está em pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço de suas servas. Quantas servas vocês têm em casa, gente? Esse ponto é crucial. Todo mundo fala, Janaína, não tem empregada, não tem serva, fica fácil fazer tudo isso aqui. Olha só, claro, ela tinha um monte de servas. E aí, quantas servas vocês têm? Eu tenho servas que trabalham aqui dia sim, dia não. Eu tenho serva que trabalha todo dia. Quantas vocês têm? Nós precisamos imaginar um tempo onde não tinha máquina de lavar roupa, onde não tinha batedeira, onde se você queria comer pão, você precisava plantar o trigo, colher o trigo, moer o trigo, preparar o trigo para daí fazer o pão. Hoje, eu não preciso fazer isso. Eu vou lá e compro 1 quilo de farinha. Eu, particularmente, eu gosto de fazer pão em casa. E eu trinquei, né, o cotovelo do braço ano passado, e há mais tempo aí, na verdade, desde que a Helena nasceu, que eu tive pré-eclâmpsia, pressão alta, uma série de problemas de saúde, eu não sovei mais pão. Eu coloco na máquina de fazer pão. Então, olha só, o ganho do tempo que a gente tem. Mas você vê? Máquina de lavar, aspirador de pó, batedeira, cafeteira. Gente, cafeteira. Eu sei que agora tá na moda pegar o grão, comprar o grão de café, moer em casa e tal. Mas é tudo coisas que hoje nós temos eletrodomésticos, eletroportáteis para fazer. A mulher virtuosa não tinha. Por isso que ela tinha condições financeiras de ter empregados? Tinha. Mas isso nós não podemos dizer que porque ela tinha dinheiro e que hoje eu não tenho, então por isso que eu não dou conta. Porque é o princípio, entende? Tem princípios aqui. Como eu disse, tem máquina de lavar roupa, tem panela de pressão, tem liquidificador, tem batedeira. Não tem máquina de lavar. Tudo bem. Você precisa moer o seu trigo? Você precisa matar o boi e cortar os bifes? E aí a gente lê aqui e fala, não dá porque olha só que absurdo. Gente, né, nós precisamos fazer essa relação. Ela sabe negociar. Agora, mulher virtuosa, atual, que não planeja nada dentro de casa,
que acorda e hoje eu vou ver o que eu vou comer, e abre a porta da geladeira, vamos ver hoje do que eu estou com vontade. Aí precisa fazer uma visitinha para Provérbios 31, porque aí sim não está sendo virtuosa. Mulher virtuosa não faz as coisas de acordo com o sentimento. Eu já falei isso aqui, que adolescente é que pauta sua vida em emoções, em sentimentos, né, no que está sentindo. Mulher de Deus não toca a sua vida desse jeito. A mulher de Deus planeja, a mulher de Deus organiza, a mulher de Deus cuida. Ela sabe negociar, compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou com o seu trabalho. Muitas vezes a gente não tem condições, claro, de comprar um terreno, de fazer uma horta, né, de fazer algo assim, mas vai dizer que a gente não negocia. Pode ser que você não negocie de forma direta. Eu, por exemplo, não gosto de ir em feira de frutas, legumes, né? Justamente porque tem que fica essa, né? Eu não gosto. Mas só o fato de eu ir no mercado e eu olhar e dizer, eu não vou comprar isso aqui porque tá caro, eu vou comprar esse outro, eu já estou, de certa forma, negociando. Eu não estou comprando aquilo que eu acho que está exagerado, aquilo que acho que pode ser que amanhã ou em outro lugar esteja menos. É um tipo de negociação. Ela está sempre disposta. Versículo 17, gente. Cinge os lomos de força e fortalece os braços. O que está falando isso? A mulher de Deus cuida do seu corpo para que ela esteja sempre com disposição. Como é que a gente cuida do corpo para ter disposição? A gente cuida da alimentação e a gente também faz exercícios. Então a mulher de Deus cuida de ter sempre disposição. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela não tem preguiça. Ela sabe que o seu trabalho ajuda a sustentar a família. Pode ser que o trabalho de ser dona de casa, de ser mãe, não tenha um salário, como tem um marido que trabalha fora. Mas nós sabemos a diferença que faz. E nós sabemos o custo, o valor impregnado nisso. E ela sabe, né? Ou seja, eu tenho consciência que se eu não fizer, que se eu não estiver aqui e cumprir com o meu papel, o negócio vai degringolar. E aquilo que eu construí, que eu edifiquei, pode ruir a qualquer momento. Com a agulha e a linha ela faz roupas. E aí volta naquela situação que eu disse, né? Nesse tempo, tinha que fazer tudo, né? Tinha que ter o tear, tinha que ter a ovelha, comprar lã. Se não tinha ovelha, você tinha que ter alguma coisa que se trocasse com outra pessoa que tem a lã da ovelha. E ter todo esse trabalho ali no tear, no fazer, no costurar, no fazer. Hoje, a gente não precisa. Embora, né? Amém, quem sabe fazer. A gente pode comprar. Pronto. Olha o tempo que ganha. Pensa o quanto que se ficava fazendo isso. Dia e noite aí, fazendo coberta, fazendo roupa, fazendo um tanto de coisa. E aí hoje, olha o versículo 21 para daí falar que quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a família. Quem nunca passou pela situação, porque eu passei, e foi quando eu vim ler isso aqui. Na verdade, eu estava lendo Provérbios já todos os dias, eu leio um capítulo de Provérbios, e eu passei por uma situação com a Helena, e eu escutei isso que acontece muito, né? De um belo dia você vai vestir, tá frio, e você vai colocar roupinha de frio, ela tinha 1 aninho e pouco, e as calças estão igual de pular brejo, né? Com a calça curta. Com uma mulher virtuosa isso não acontece. E aí, eu sei que, daí eu saí, comprei roupa pra ela, né, de frio, e na mesma semana era o dia de eu ler Provérbios 31, que era o dia 31 do mês. Aí eu li Provérbios 31 e li aqui. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a família. E aí, eu levei um tapinha na cara, assim, sabe? Tipo, a mulher virtuosa, ela não é pega desprevenida. Ela sabe que o inverno está chegando, ela dá uma conferida antes. Ela não deixa faltar. Ninguém passa fome na casa dela porque ela deixou de fazer comida, porque ela não comprou alguma coisa. Ninguém passa frio porque ela esqueceu de comprar calça de frio para as crianças. Ela mesma faz as cobertas e seus vestidos são de linho fino e de púrpura. E claro, né? Aqui é a mesma questão do faz cobertas. Hoje a gente compra pronto. Seus vestidos são de linho fino e de púrpura. E aí, gente, quem ainda está usando camiseta do vereador em casa? Eu
ensino, né, aqui nas palestras que eu dou, nas coisas que eu dou, eu ensino contra o uso, olha a distinção que a gente faz de roupa de usar em casa e roupa de sair. Se acontecer hoje, agora, um acidente dentro da sua casa e você tiver que sair às pressas, você saindo, vão olhar para você lá de fora e pensar, essa mulher estava lavando roupa e esfregando o chão? Ou, nossa, essa mulher é uma mulher equilibrada, é uma mulher que teme a Deus, é uma mulher, olha, essa mulher serve a Deus, olha como é que ela está. Duas coisas. Primeiro, a vestimenta. Segunda coisa, o emocional. Né? Eu aboli roupa de usar em casa. Se é uma roupa que eu vou ficar com vergonha de ser pega desprevenida, eu aboli. Essa roupa que eu tô aqui agora, vocês podem vir aqui na minha casa e bater na porta que eu vou receber vocês com essa roupa. Eu acordo de manhã, eu era a pessoa, gente, que ficava de pijama o dia inteiro, tá? E aí o dia não rende, porque o nosso inconsciente entende que você tá de folga, tá de férias, que você não tem compromisso nenhum, enquanto você tá de roupa de dormir. E aí no momento em que eu comecei, que eu coloquei pra mim como um hábito importante, acordar e já me trocar, eu saio já trocada do meu quarto. Eu deixo a roupa separada na noite anterior, que eu acordo e continuo dormindo, que eu acordo 4h30, 5 horas. Eu deixo a roupa separada na noite anterior. Eu me troco, saio já vestida. Pode acontecer qualquer coisa. Eu não sou pega. Eu posso sair desse jeito. Eu só vou pegar a bolsa. Minha bolsa, inclusive, fica sempre pronta. Muitas vezes a gente olha aqui e seus vestidos são de linho fino e de púrpura. Pode não ser uma roupa chique, pode ser uma camiseta. Mas eu posso sair desse jeito, não vou envergonhar nem a mim mesma, não vou envergonhar meu marido e muito menos vou envergonhar o Evangelho de Cristo. Porque se eu tenho que refletir a luz de Cristo, eu tenho que refletir em tudo, inclusive na minha postura e na minha roupa. Gente, vamos nos livrar de trapos. Mulher de Deus não se veste de trapo, de roupa rasgada, de roupa que dá vergonha. Gente, reflete nos filhos, reflete no relaxamento dos filhos, no desleixo, reflete no marido, reflete no casamento, reflete em tanta coisa. Ela faz roupas de linho e as vende, fornece cintos para os comerciantes. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro, porque a mulher virtuosa tem fé. Ela baseia sua vida em Deus. Fala com sabedoria e ensina e corrige com amor. As versões tradicionais falam, aí no 26, que a mulher virtuosa é mestra do bem. Significa que só ensina o que é bom, só ensina o bem. O que nós temos falado, o que nós temos gritado muitas vezes dentro de casa. Versículo 27. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. E aí entra no primeiro versículo que eu li. Amém, gente? Então, olhe para Provérbios, leia e entenda que é uma mulher de fases. Ela começa no início do casamento já amando, respeitando e se dedicando ao marido. Vocês podem ver que aqui, no versículo 11 em diante, coloca antes que ela cuida do marido e depois ela cuida da casa. E na casa, aqui vai colocar o que antes? Que antes ela cuida da comida, depois das roupas e depois das outras coisas. Tá? Princípios da mulher virtuosa que estão aqui. Ela faz tudo com amor, ela faz tudo com dedicação, ela faz sem preguiça. Eu acabei de ver aqui que ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Então, olha só, com amor, com dedicação, cuida do marido, da comida e depois da casa, tá? Nesta ordem. Amém? Sendo fiel e dedicada, já está no início. Cuidando do marido, avançou mais um passo. Cuida de não faltar as coisas dentro de casa, mesmo que seja na simplicidade, na falta do dinheiro, outro passo. E assim a gente vai avançando.
Espero que realmente tenha sido bênção para você essa live. Foi para mim. É bom a gente relembrar alguns pontos, alguns princípios. Não esquecer do nosso alvo. É muito bom reler algumas coisas e lembrar. E falando, a gente vai lembrando, inclusive, das coisas práticas, de como praticar essa mulher de Provérbios 31. Que Deus recompense a cada uma pela companhia aqui, agora ao vivo. Que Deus abençoe os que vão ouvir depois. Enviem essa live para outras mulheres que precisam rever esse assunto, conhecer, saber um pouquinho mais, tá bom? Que Deus abençoe e recompense vocês.